Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao canal do YouTube da Academate. O vídeo que vocês vão ver é a aula do curso de cálculo, onde eu mostro como que a continuidade, uma propriedade abstrata de matemática, está relacionada com o imposto de renda e com a justiça fiscal. E no fim do vídeo vocês vão aprender exatamente como calcular o quanto que vocês de fato pagam no imposto de renda em função da renda. Ok? Vamos lá! Olá pessoal, bem-vindos de volta. Hoje é uma aula interessante porque nós mostramos que o imposto de renda, como ele é calculado, ele implica numa continuidade da função relacionada às alíquotas. E vocês vão entender por quê, ok? O imposto incide sobre a renda da seguinte forma. O valor até R$ 1.904 é isento. O valor entre R$ 1.904 e R$ 2.827 tem alíquota, ou seja, a porcentagem sobre o valor da renda é 7,5%. Entre 2.827 e 3.751, 15%. Entre 3.751 e 4.665, a alíquota é 22,5%. E o valor acima de 4.665 tem a alíquota de 27,5%. Tá? Assim que está escrito. E aparece essa tabela. Se vocês procurarem na internet, aparece uma tabela assim em vários sites. Então aliás, deixa eu só fazer um comentário que eu arredondei, tem uns centavos aqui nesses números, eu arredondei todos para ficar mais simples as nossas representações, não ficar cheio de vírgula, etc. Tá? Então vamos lá. Então está escrito assim, até R$ 1.904, a alíquota é zero, parcela a deduzir zero. Acima de 1.904 até 2.827, a alíquota é 7,5%, parcela a deduzir 143. E assim por diante. 15%, aí aparecem essas parcelas a deduzir aqui, e nós vamos entender de onde que vem essa parcela a deduzir. Aqui é que está a questão da continuidade da função que dá o imposto de renda, dependendo da renda da pessoa. Muito bem. Então, se a gente olhar simplesmente esta coluna, né, a gente diria assim, é zero se o R, que vai ser a nossa renda, o I seria o nosso imposto, é menor ou igual a 1.904. Se estiver a renda entre 1.904 e 2.827, eu multiplico por 0,075, que é o quê? É o 7,5%. Né? 7,5% você multiplica por 7,5 e divide por 100. Então, na verdade, esse aqui já é o resultado, sem precisar pôr aqui, multiplica por 7,5 e divide por 100. Aí depois vai dar 0,15, né, que é 15%, 0,225 e 0,275, que são essas alíquotas aqui, e aqui os intervalos onde está definido. Eu coloquei sempre o intervalo fechado do lado de cima, na extremidade superior, e aberto na inferior. Tá? E, então, tem uma função definida por partes. Vamos ver a cara dessa função. Ela tem essa cara. Se eu simplesmente multiplicar a alíquota, né, que é essa porcentagem 7,5% por R, no trecho entre 1.904 e 2.827, eu tenho este comportamento. Aqui, ele é fechado do lado de cima e aberto do lado de baixo. Fechado aqui, aberto aqui. Fechado aqui, aberto aqui, fechado aqui, aberto aqui, etc. E eu tenho, são segmentos de reta, né? São retas inclinadas. Vamos marcar os valores aqui. Eu tenho o 1904, 2827, etc., 4665, e eu tenho também as alíquotas aqui embaixo, ok? Então, com isso aqui a gente pode continuar. Vamos analisar segundo o nosso lema fundamental. No zero dá zero, no 1904 dá zero. A função está definida e constante aqui, igual a zero. No segundo intervalo, pela direita, né, se eu chego em 1904 pela direita, eu tenho que calcular o limite, porque a função aqui, a definição aqui é zero, mas o limite é diferente. Então eu faço o limite da 143, tá? Que é basicamente o quê? É o valor da função deste lado nesse ponto. É aquela ideia de que essa é uma função contínua, né? Essa reta aqui. E para calcular o limite lateral à direita nesse ponto, simplesmente calculo o valor em 1904 e dá isso aqui, tá? É o valor da função em 1904, daquela função que define ali. Não é o valor do IR. O valor IR em 1904 é zero, mas o valor deste segmento aqui em 1904 é 0,075 vezes 1904, que é esse ponto aqui, ok? E aí eu continuo, faço isso
para outros pontos, né? Nesse caso aqui vai dar 212 aqui no final, que é simplesmente calcular usando o 0,075 vezes 2.827 dá 212, que é esse ponto aqui, e desse lado eu faço pelo limite à direita, me dá 424, tá lá, 424. Para o próximo, este ponto aqui vai ser 563, eu calculo usando esta expressão, né, do 15% lá no fim, e este aqui eu uso o limite à direita usando o 225 vezes R, eu venho por aqui e me dá 844. Tá lá, marquei. E aqui eu tenho 1050 e lá naquele ponto de cima ali no limite à direita 1283. Então veja uma coisa. A pessoa ganha 1904, ela paga 0%. Se a pessoa ganhar 1905, ela vai pular para cá. Porque está à direita, eu vou calcular por essa forma. Então tem uma coisa errada, né? Tem um problema aqui que a pessoa oferecer para você, eu te pago 2.000 de salário, né? Aí você diz, bom, mas se eu pagar 2.000, eu pago um monte de imposto e, na verdade, eu vou ganhar menos do que se eu ganhar 1904. Então, eu prefiro ganhar 1904. Então, não pode ser assim o imposto. Então, esse aqui é um imposto sem a correção, sem a dedução. E agora a gente vai ver o que acontece. Tá? O que eu faço? Eu pego este ponto aqui e trago ele para cá. Porque daí ele vem aqui e eu junto e eu tenho uma função contínua. Então, eu vou acrescentar, vou retirar o 143, que é justamente para fazer esse segmento juntar com o segmento que vem daqui. Aí a pessoa começa a pagar um certo valor, que é aquela ideia, entre esses dois valores eu pago 7,5%, até que não pago nada. Então eu tenho que tirar esse valor inteiro aqui, só pegar a diferença. Então eu tenho 2.000 menos 1.904 e eu aplico 0,75 só nesse valor. E eu obtenho este trecho aqui até o 2.827. Até o 2.827. Então, em vez de eu vir para cá, eu venho por aqui. Então eu tenho uma continuidade. Veja, isso aqui é a continuidade da função. Eu obriguei a função a ser contínua aqui. Então eu corrigi a função subtraindo esse 143 que estava do lado de cá. E aí eu faço isso. Agora eu pego esta expressão, calculo em 2.827 e obtenho 69. Então quando eu for aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair aqui do 69 e continuar paralelo a essa, que é o quanto eu pago de imposto realmente pela renda que está neste trecho. E aí eu obtenho, então, esta expressão, 69 mais os 0,150 R menos 2.827, ou seja, eu saio daqui, quando R for 2.827, isso aqui vai dar 0, vai dar o 69. E a partir daqui eu faço a diferença e aplico o imposto. Então eu obtenho esta expressão, que é isso aqui, e que me dá este pedaço do gráfico. Então eu estou corrigindo aqui em cima, está aparecendo aqui essas correções, e aqui eu tenho então essa expressão neste trecho aqui. E se eu fizer isso então para os outros, eu obtenho a mesma coisa. Eu vou puxar isso aqui para cá, depois vou puxar isso aqui para cá. Tá? Então eu vou fazendo essas contas e vou corrigindo por equações da reta. É um exercício aqui de geometria analítica relativamente simples, né, que vocês podem fazer sozinhos. E aí a gente obtém estas funções por partes, né? E eu chamei de ID porque eu chamei o ID com a dedução. E agora observem aquela tabela que a gente tinha lá no primeiro slide, que esses valores são exatamente os valores que estão aqui. Então, como é que você calcula? Se a tua renda está nesse trecho aqui, tua renda bruta, você multiplica por 0,15 e tira 355, que é para fazer essa correção, que você vai estar aqui, e aí você arrumou a tua conta, certo? Se você estiver aqui, você usa esse aqui e tira 636, que é para colocar o teu valor aqui. E a partir do valor 4.665 de renda bruta, aí simplesmente se multiplica pela alíquota, né, o 0,275, e desconta 869. Então, esses valores são exatamente os valores que fazem com que a nossa função imposto de renda seja contínua. E em cada trecho, a alíquota é aplicada só sobre o valor que está acima do valor limite do trecho anterior. Se vocês voltarem no slide anterior, vocês vão ver novamente que é isso que está lá. Foi essa conta que eu fiz para corrigir. Tá?
Então, é curioso que a continuidade que a gente obrigou a função a seguir aqui nos pontos de transição está relacionada com justiça fiscal. Eu não deveria pular o imposto, pagar muito mais imposto simplesmente porque eu ganhei R$1 a mais do que o limite nas transições. Então, se eu ganho 1.905, eu não vou pagar esse valor aqui em cima. Eu vou pagar um pouquinho só, que é o 0,75 aplicado no R$1. Eu venho com 0 e aplico no R$1 0,075. E eu vou pagar, na verdade, 7,5 centavos. Tá? Essa aqui é a história aqui do imposto de renda. Eu queria observar que essa é a curva, né? Esse é o gráfico das alíquotas. Elas funcionam exatamente assim. Aqui está o valor, a escala em porcentagem, 0%, 7,5%, etc. E esse é a curva que me dá o imposto que a gente acabou de calcular. Agora a gente pode fazer o seguinte, eu posso calcular a alíquota efetiva, que eu vou chamar aqui, né? Que é o imposto que eu pago para aquele valor dividido pela renda naquele valor, vezes 100. Que é o quê? É exatamente quanto da sua renda que você paga de imposto. Qual é a porcentagem da sua renda que você vai pagar de imposto. Tá certo? Então, esse valor, simplesmente eu pego em cada uma dessas expressões e divido por R. Então, a gente obtém uma expressão assim. Eu simplesmente dividir essas expressões e, claro, como eu quero fazer em porcentagem, eu multiplico por 100. Então, eu pego esse valor, divido por R, vai dar um valor, vai dar um certo valor, e aí eu vejo, multiplicando por 100, vai me dar o valor em porcentagem. Então, essa curva é assim. Em vez de ser em cada lugar eu pago isso, na verdade, de imposto, eu pago isso. Novamente, é uma função contínua que tem essa cara. E o que é esse tipo de função? A gente pode fazer o seguinte, ó. Em vez de escrever assim, eu multiplico aqui por 100. Então, eu tenho o valor do imposto nesse trecho. Bom, aqui é 0. 0, não mudou nada. Mas aqui é o valor da alíquota com uma correção que vem exatamente daquele ajuste, né? Então, eu trago essa coisa aqui para baixo e eu vou pagando sobre o total que eu tenho de renda um certo valor, que é esse que está aqui. Por exemplo, no valor aqui 2.800, eu venho aqui, isso aqui dá mais ou menos 2,5%. Um pouquinho menos, tá? Em vez de 7,5%. É isso que eu paguei se a minha renda está aqui. E assim por diante. Então, por exemplo, eu pegar a última aqui, essa conta, então, que está aqui em cima, vira isso aqui. E aqui fica mais claro qual é a função, porque é a alíquota com uma correção que depende desse número aqui sobre R. Tá? E quando o R vai crescendo, isso aqui vai ficando cada vez menor. Então, na verdade, o número vai se aproximando de 27,5. E se eu mudar a escala, por exemplo, eu colocar aqui até 100 mil de renda, a gente vê que a gente tem esse crescimento, aqui estão as alíquotas, né? Só que os valores, de fato, que você paga sobre toda a sua renda vai estar aqui. Por exemplo, se você ganha 40 mil, você paga um pouquinho mais de 25%. Se você ganha 20 mil, você vai pagar em torno aqui de 23%. Se você ganha menos, claro, você vai pagar menos, tá? Porque no começo você paga muito menos, depois é que você vai pagar o 27,5% só depois que a tua renda passa de 4.665 e você então começa a pagar e vai se aproximando. Se é retender infinito aqui no nosso conceito de limite, isso aqui vai para 0 e você vai pagar 27,5. Na verdade é assim, é o que a gente vai chamar, esta reta é uma assíntota dessa curva. E isso aqui, o valor aqui na verdade representa a alíquota média, né, que você está pagando naquele trecho para toda a sua renda. Você paga até um certo valor 0%, depois 7,5%, depois 15%, depois 22%, depois 27%, e esse valor aqui é a média que você pagou para a tua renda, né? É uma composição de vários valores e dá uma média. É isso aí, pessoal. Esse eu acho que é um ponto muito interessante. Nós vamos voltar nisso quando eu falar integral, porque tem um assunto de integração ali que a gente acabou de fazer que está implícito. A próxima aula é sobre o teorema de comparação. Isso aqui é quando a gente tem uma função que eu quero calcular o limite, uma maior, uma menor, que eu sei calcular o limite e que tem um limite igual. Então a que fica no meio vai ter o mesmo limite. E muitas vezes isso é muito útil, nós vamos aplicar isso em vários exemplos, inclusive no limite fundamental trigonométrico, que nós já usamos.
e algum outro que nós também já usamos. Nós vamos usar esse teorema para calcular. E aí, alguns dos exemplos que nós fizemos agora vão ficar plenamente justificados. Ok, pessoal? É isso aí. Aguardo vocês. Até lá.